E aí, pessoal, bem-vindos à lição 4 de Paixão por Sua Presença, uma vida de intimidade com Deus, baseada no livro Paixão por Sua Presença. E essa é a lição 4, e o título dessa aqui é Por Trás do Véu. Agora, eu vou avisar, essa vai ter bastante versículos. Eu vou ter que ficar de olho aqui nas minhas anotações, porque, bom, é bem interessante e crucial que eu explique tudo para vocês sistematicamente. Beleza, para começar, a gente vai voltar lá para Êxodo 33, versículo 15, quando Moisés diz para Deus: Eu prefiro ficar nesse deserto com a sua presença do que ir para a terra prometida sem ela. Se não fores conosco, então não nos envie. O destino era o deserto. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se você não nos acompanhar? Então, pessoal, escutem bem essa frase aqui, vejam, olha bem direitinho. Quem mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da terra? Então, aqui está a afirmação. É a presença de Deus que separa o seu povo de todas as outras pessoas na face deste planeta. Então, vejam, eu espero que vocês anotem isso e anotem bem direitinho. O que nos distingue de todos os outros povos? A.W. Tozer ele escreveu assim: Deus deseja que avancemos em direção à sua presença e vivamos lá por toda a nossa vida. Isso é para ser conhecido por nós em uma experiência consciente. É mais do que uma doutrina a ser defendida, é uma vida a ser desfrutada a todo momento de todos os dias. A presença do Senhor sempre traz a grande revelação de quem Deus é. E cada encontro, a gente é transformado para sempre. A presença manifesta dele é construída ao longo de toda a Bíblia. Vou passar por isso de novo, como fiz na primeira lição. Adão e Eva, quando eles pecaram, o que foi que eles fizeram? Eles se esconderam da presença de Deus. Foi por isso que Deus teve que dizer: onde é que vocês estão? Enoque, ele caminhou com Deus. O que quer dizer que ele caminhou na presença de Deus? E Noé? Ele caminhou com Deus. Abraão, escutem só o que Abraão disse para o seu servo principal: pois o Senhor, em cuja presença tenho andado, mandará o seu anjo com você e tornará sua missão vitoriosa. Samuel, a Bíblia fala em 1 Samuel 3,19. O Senhor fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. E por que diz isso? Porque em 1 Samuel 2:21 ele diz que Samuel crescia na presença do Senhor. E se vocês olharem para Davi, Davi disse que a dinastia do seu servo Davi seja estabelecida na sua presença. Isso é 2 Samuel 7:28. Davi foi aquele que suplicou quando pecou em relação a Batseba e Úrias. Ele suplicou assim: não me afaste da sua presença e não tire o seu espírito de mim. Esse é o Salmo 51, versículo 11. Sabem o que psicólogos dizem? Isso é incrível. Os psicólogos dizem que os relacionamentos que nós tivemos pelos últimos 5 anos é que vão formar a nossa personalidade. Bom, então, agora escutem isso aqui. Imaginem Davi quando ele estava vivendo nas cavernas e desertos e no meio da natureza, quando o rei Saul estava tentando destruí-lo. Eu estou falando dele jovem. Ele estava lá fora, no meio da natureza, e o que a Bíblia nos conta em 1 Samuel 22, versículo 2, e todos os que estavam em dificuldades, todos que estavam com dívidas e todos que estavam descontentes se juntaram a Davi. Então ele se tornou o capitão deles e tinha por volta de 400 homens com ele. Isso é 1 Samuel 22, versículo 2. Então, quem são os amigos dele? Todos em dificuldades, em dívidas ou descontentes, tá bem? Vocês pensariam que isso moldaria a personalidade do Davi, não é? Mas, na verdade, Davi passou tanto tempo na presença do Senhor que foi ele que mudou a personalidade de todos os 400 homens. E eles se tornaram alguns dos homens mais famosos de todas as gerações da história de Israel. Eles eram conhecidos como homens de fama. Então, isso não é interessante? Se você passa mais tempo na presença de Deus do que passa com pessoas desapontadas, infelizes ou com dívidas, você vai ter um impacto nelas e elas não vão ter impacto em você. Porque eu já vi acontecer o contrário, quando elas não passam o tempo que devem na presença de Deus.
A maior tragédia que a gente tem no Antigo Testamento é que os filhos de Israel não podiam permanecer na presença de Deus. A gente vê isso. Moisés leva Israel para fora do Egito. E sabem, eu pergunto para as pessoas muitas e muitas e muitas vezes: para onde Moisés estava levando Israel quando ele os liderou para fora do Egito? Estou falando para vocês, congregações levantaram a mão dizendo terra prometida, e eu estava levando para a terra prometida, e eles, para a terra prometida. Não, o que Moisés falou para o faraó 5 vezes. Assim disse o Senhor, deixe meu povo ir, porque ele deve me adorar no deserto. Mas por que Moisés quer levar esse povo para fora do Egito, até a terra prometida, antes de levá-los até quem prometeu essa mesma terra a eles? Porque senão, eles fariam da terra prometida um lugar de idolatria. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu vejo um contraste enorme entre Moisés e Israel. Veja, Moisés foi criado na casa do homem mais rico de todo o planeta. O faraó era o avô dele. E ele vive num palácio, ele come do melhor, ele pode dar uma festa na hora que ele bem entender, ele pode dirigir um carro Maserati, ele pode ter uma Harley Davidson na garagem, qualquer coisa que ele quiser. E Israel estava no gueto, eles têm marcas nas costas, os filhos eram deixados para morrer, e mesmo assim Israel sai do Egito e eles estão constantemente dizendo: a gente quer voltar para o Egito, era melhor para a gente ficar no Egito. Moisés sai do Egito e ele nunca disse que queria voltar para lá. Por quê? A razão pela qual ele nunca falou que queria voltar para o Egito é porque ele teve um encontro com Deus naquela sarça. Entenderam? Isso mudou ele para sempre. Moisés lidera-os para fora do Egito porque quer levá-los à montanha. A sarça que pegava fogo era no Monte Horebe, lá no Monte Sinai. Vejam, ele quer levá-los direto para aquela montanha para encontrarem o mesmo Deus que ele encontrou e mudou a vida dele. Então ele liberta Israel, tem esse encontro preliminar com Deus, como eu disse na lição passada, e Deus diz para ele: você vê o que eu fiz com os egípcios e como eu te carreguei. Eu te carreguei sobre asas de águia e te trouxe até mim, Moisés. Deus disse: essa é a mensagem que quero que você conte a todos em Israel. Eu quero que todos vocês, pessoal, sejam iguais a Moisés. Eu quero que vocês tenham um relacionamento comigo. Deus desce a montanha para se apresentar a Israel no 3º dia. Dá para imaginar como ele estava empolgado com isso. Eu esperei para conhecer essas pessoas por 430 dias. Ele desceu para encontrar com eles e eles fugiram de lá. Eles disseram: Moisés, a gente não consegue lidar com isso, cara. Não mesmo, tá bem? Isso é o mais assustador. O que acontece em seguida? Um tabernáculo tem que ser construído. Entenderam? Então Deus vai habitar esse tabernáculo, porque o seu povo não consegue lidar com a sua presença. Então, aqui está Deus falando para Moisés: olha, você e seu povo construam uma residência onde eu possa viver. E é uma tenda, é um tabernáculo. Então eles constroem essa coisa de acordo com os padrões do céu. E assim que o tabernáculo fica pronto, a gente lê isso daqui, ó. Aí a nuvem cobriu o tabernáculo e a glória da presença do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não conseguia mais entrar no tabernáculo porque a nuvem tinha baixado sobre ele e a glória do Senhor preencheu todo o tabernáculo. Agora, nessa conjuntura, eu tenho que abrir um parênteses, tá bem? Eu vou continuar essa narrativa do que aconteceu ali com Moisés e com Israel nas próximas lições. Mas antes que eu faça isso, eu tenho que abrir um parênteses para falar sobre os vários graus da presença de Deus, tá bem? Porque quando você fala presença de Deus, a pergunta que vem na minha cabeça é: de qual grau da presença de Deus você está falando? Veja, a presença gloriosa de Deus desceu tão poderosa naquele tabernáculo que Moisés nem podia entrar, tá bem? Então, vamos falar sobre isso. Moisés tinha 2 sobrinhos. Eles eram os filhos do irmão dele, Arão. O nome de um era Nadab e o outro se chamava Abiú. Logo depois que a presença de Deus se moveu para aquele tabernáculo, esses 2 jovens homens são ordenados sacerdotes. Só que eles aparecem na presença de Deus sem muito respeito. Eles chegam com o que a Bíblia chama de fogo profano, e quando fazem isso, eles chegam com uma atitude muito irreverente na presença de Deus. Então eles caem mortos na hora. Eu estou falando mortos de verdade. Eles caem mortos. Aquele tipo de morte de enterrar a 7 palmos. É disso que a gente está falando aqui, tá bem? Só que a gente avança para umas centenas de anos depois e tem outro sacerdote chamado Eli. E o Eli tem 2 filhos muito corruptos e perversos, chamados Hofni e Fíneas.
Pois bem, a Bíblia nos conta que eles cometiam adultério com mulheres só a alguns metros de onde Nadab e Abiú caíram mortos, e mesmo assim eles não foram mortos. Eles arrecadavam ofertas através de manipulação e força, no mesmo tabernáculo, só que não foram derrubados e nem mortos. Então, o que está acontecendo aqui? Bom, deixa eu contar para vocês o que a Bíblia fala sobre o que estava acontecendo no tempo de Nadab e Abiú. Algumas centenas de anos mais tarde, depois que essa gloriosa presença se mudou inicialmente para o tabernáculo, a gente vê a 1 Samuel 3:1 dizendo: a palavra do Senhor era rara naqueles dias. Não havia nenhuma revelação difundida. Agora, o que isso quer dizer? A palavra do Senhor era rara. Bom, onde não há a presença de Deus, não há revelação. Onde tem uma pequena quantidade da presença dele, tem uma pequena quantidade de revelações. Onde existe uma grande presença de Deus, há uma grande revelação de quem ele é e dos seus caminhos. Então, o que a gente deve perguntar é a diferença entre a presença do Senhor nos dias de Moisés, quando o tabernáculo foi construído, e nos dias de Nadab e de Abiú. A gente pode ver o grau de presença variando aqui. Porque esses caras estão pecando junto ao tabernáculo, ou bem perto do tabernáculo, bem perto, e mesmo assim não caem mortos, como Nadab e Abiú, onde se aproximaram com irreverência. Então, a gloriosa presença de Deus é o que estamos buscando. O que é a glória de Deus, afinal? É nisso que eu quero realmente focar nesse capítulo, porque é muito importante que a gente aprenda o que é a glória de Deus. Vocês entendem? Bom, primeiro de tudo, ela não é uma nuvem. E aí vocês dizem, bom, John, mas toda vez que ela aparece no Antigo Testamento, tem uma nuvem escura ali. Bom, a razão é porque Deus é tão brilhante, tão incrível, tão fantástica, que a carne humana não consegue aguentar na presença de Deus em si. Quer dizer, Moisés chegou o mais perto que ele conseguiu, mas Deus disse, você não pode ver o meu rosto, Moisés, só posso te mostrar as minhas costas, porque Moisés disse, eu quero ver a sua glória, Senhor, e eu quero falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, a glória de Deus não é uma nuvem. Ele tem que se esconder naquela nuvem escura para que nenhum homem morra diante da visão dele. Ele disse, nenhum homem pode ver o meu rosto e viver, foi o que ele disse a Moisés. Então, isso levanta a seguinte questão. Como foi que Ezequiel, como foi que Isaías, como é que o apóstolo João viu a glória de Deus? Bom, isso é muito simples, eles estavam em espírito, não nos seus corpos. O corpo físico das pessoas não pode lidar com toda a gloriosa presença de Deus. Por quê? Porque Deus é o fogo consumidor. Quer dizer, isso é o que o escritor dos Hebreus nos conta. Deus é o fogo consumidor. Agora, quando vocês pensam no fogo consumidor, não pensem num incêndio na madeira, sabem? Um monte de galhos numa lareira ou um fogo queimando. Não, 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 não. Ele é muito, muito, muito mais forte que isso. Paulo escreve assim em 1 Timóteo 6, 15 a 16. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível. Olha só isso, habita em luz inacessível, a quem ninguém viu ou pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Então, Paulo disse, ele habita na luz inacessível. E mais, escutem, o que o apóstolo João fala em 1 João capítulo 1, versículo 5. Deus é a luz e nele não há treva alguma. Então, o sol é iluminado daquele jeito e mesmo assim tem pontos escuros. Então, você não pode nem comparar o sol com a gloriosa presença de Deus. Só um pouquinho, vocês estão entendendo isso de verdade? Olha, Paulo poderia escrever essas coisas, que Deus habita numa luz inacessível, porque ele teve a experiência na estrada para Damasco. Ele escreveu em Atos 26, 13, ao meio-dia, olha só isso, ao meio-dia, ó rei, pela estrada eu vi uma luz do céu, olha só isso, mais brilhante do que o sol, mais brilhante do que tudo, iluminando ao meu redor e aqueles que viajavam ao meu redor. Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Por anos e anos e anos eu tenho viajado pelo mundo todo, eu fui para a Europa, para a Ásia, para a África, para a América do Sul, América do Norte. Por anos eu não viajava com óculos escuros. Eu me lembro da primeira vez que fui para o Oriente Médio, então. No Oriente Médio, quando eu estive lá, eu precisei de óculos escuros. 8 horas, 9 horas da manhã não era tão ruim. 4 horas, 5 horas não era tão ruim. Mas, gente, entre 10 e 2 horas eu tinha que usar óculos escuros totalmente. Porque era assim, o ar é tão seco, sabem? A umidade não refrata a luz, ela dispersa a luz. E é tão brilhante
que os seus olhos literalmente fecham. Você, se estiver sem óculos escuros, você fica cego, entendeu? Paulo disse que no Oriente Médio, a presença de Jesus era mais brilhante do que o sol do Oriente Médio ao meio-dia. Deixa eu ajudar vocês a entenderem melhor. Olha, quando vocês vão lá para fora à noite, e a noite está bem limpinha, não tem nuvens no céu, o que vocês enxergam? Vocês podem ver estrelas em todo lugar. A Via Láctea, as estrelas em todo lugar. E o que acontece pela manhã quando o sol aparece? Todas as estrelas somem. Aí o que acontece? Pouco antes do sol aparecer, as estrelas se preparam dizendo: "Ó, se prepara, lá vem o sol, tá vindo, tá vindo!" E aí elas vão para baixo, e aí o sol vai em todo o céu, e quando ele se põe, elas começam: se prepara, e todas voltam à noite. Não é assim que acontece. Quando o sol aparece pela manhã, a glória do sol é uma e a glória das estrelas é outra bem diferente. Em outras palavras, a grandeza do poder do sol e da luz é de um nível e a grandeza da luz das estrelas é de outro nível. E a glória do sol é tão maior do que a glória das estrelas que ele as ofusca, mesmo quando elas ainda estão lá brilhando. Então isso ajuda vocês a entender que quando Jesus voltar, o sol vai ter que ser apagado. Joel profetiza isso, Isaías profetiza isso, João, o apóstolo, profetiza isso, o sol vai ser apagado, senhoras e senhores. A lua não vai dar a sua luz e as estrelas não vão brilhar. E a razão disso é que Jesus é tão brilhante, que ele vai escurecer até o sol, mesmo que ele ainda esteja queimando no céu. Isso é incrível quando você para pensar. Então vamos fazer a pergunta: o que é a glória de Deus? Moisés suplicou em Êxodo 33:18. Ele disse assim: peço-te que me mostre a tua glória, Senhor. Agora, a palavra grega para glória é kabad. E o significado é esse: o peso de alguma coisa. Mas só de forma figurada, em um bom sentido, entendem? Ela significa esplendor, abundância, significa honra. Deus responde a Moisés: eu vou fazer toda a minha bondade, e esse é o versículo 19 de Êxodo 33. Diante de vocês farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Vejam, Deus responde à súplica de Moisés pela sua glória, dizendo: eu vou fazer toda a minha bondade. A palavra hebraica para bondade é tuab, e ela significa bom no sentido mais amplo. Em outras palavras, nada é guardado. Então vocês falam da glória de Deus, vocês estão falando sobre tudo que faz Deus ser Deus, todas as qualidades dele, características, nada é guardado. Isso é ele em toda a grandeza. Faz sentido agora? Faz sentido de verdade para vocês? Vamos lá. Então ele disse: eu vou proclamar o nome do Senhor. Agora, antes de um rei entrar numa sala do trono, o arauto vai e anuncia o nome desse rei. Um trompete vai ser tocado, o rei entra com toda a sua pompa real e elegância, e vocês agora veem o rei sentado no trono dele em toda a sua glória. Vejam, se aquele mesmo rei estivesse lá nas ruas, usando uma blusa de golfe comum e um par de calças, andando pelas ruas sem nenhum tipo de assistência, vocês poderiam passar por esse mesmo rei e não reconhecê-lo, não é verdade? Mas, naquela época, no trono, quando o arauto proclama o nome dele e o trompete toca, ele entra com toda a sua grandeza. Nada é poupado de acordo com o poder e a posição desse rei. Bom, isso explica por que é que tinha gente na Bíblia que viu Deus, como Jacó, que lutou com Deus, mas não na sua glória. Se vocês olharem para Josué, ele nem sabia que era o Senhor. Ele disse: você está com a gente ou está com eles? E Deus disse: nenhum, eu sou o comandante do Senhor dos Exércitos. Josué se ajoelhou e o venerou. Ele viu o Senhor, mas não em sua glória. Se vocês olharem para Abraão, Abraão serviu uma refeição para Deus e 2 anjos, perto dos carvalhos, quando ele falou sobre Sodoma e Gomorra, mas não em sua glória. Se vocês olharem para o Novo Testamento, quando Jesus ressuscitou da morte, Maria Madalena pensou que ele era um jardineiro. Não estava em sua glória. Os discípulos o reconheceram na costa, porque ele foi e disse: joguem a rede do outro lado. E eles pegaram muitos peixes. Não o reconheceram de cara. Ele não estava em sua glória. 2 homens andaram com ele pelas estradas para Emaús e não sabiam quem ele era, porque não estava em sua glória.
Mas o João, aquele apóstolo que tomou café da manhã com Jesus perto do mar depois da ressurreição, ele o viu na ilha deserta de Patmos em toda a sua glória. E João disse: eu caí como um homem morto naquele momento. Então a glória de Deus é tudo que faz Deus ser Deus. Então, o que a gente tem que entender é que existem vários graus em que Deus manifesta a sua presença. Nós vemos. Se vocês observarem Pedro estava nos 12, no livro dos Atos, caminhando em sua presença, e era tão tangível da gloriosa presença de Deus que Ananias e Safira chegaram e mentiram para ele naquela presença, e eles caíram mortos. Agora, Deus derrubou os dois e os julgou? Não, deixa eu falar outra coisa para vocês. Eles se colocaram no caminho do mal. Sabem, eu conheço muita gente que gosta de ir à praia, eles colocam roupa de banho e ficam no sol e gostam de raios do sol. Mas se chegarem aos 16 mil quilômetros na frente daquele sol, aquele sol que vocês curtiram na praia vai devorar vocês. Então Ananias e Safira entraram na presença da glória dele, como Nadab e Abiú, que fizeram uma coisa irreverente. E não é que Deus tenha derrubado eles. O problema é que eles se colocaram no caminho do mal. Eles se colocaram sob decisão de julgamento. E então, é isso que a gente tem que perceber. A gente deseja mesmo chegar mais e mais perto. Quando você começa a caminhar com Deus, você chega em um ponto onde você suplica: por favor, me mostre a sua glória, Senhor, assim como disse Davi. E é isso que acontece. Quanto mais você se aproxima dele, mais você quer a totalidade de Deus. Só que seu corpo não consegue aguentar a sua presença completa. Foi isso que Deus disse: eu tenho que me esconder porque o seu corpo mortal e físico não pode aguentar. Mas posso te dar níveis, e quanto maior o seu nível... Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês precisam honrar e respeitar a presença de Deus. E isso nos leva direto para a nossa próxima lição. A gente vai falar sobre um dos elementos-chave para que você tenha realmente uma vida de intimidade com Deus. Quando vocês entenderem os diferentes graus da presença de Deus, vocês vão entender também por que essa próxima lição é tão importante para que vocês possam chegar mais perto de Deus. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 120 idiomas. Discipulado para todos, em todo lugar. Baixe o aplicativo ou vá para messengerx.com.